Virgínio Fortunato da Silva é um exemplo do que o destino pode fazer ao indivíduo. Um rapaz afável que só sabia fazer o bem, saíra de sua terra, era filho da região de Alexandria, no Rio Grande do Norte, numa romaria ao Juazeiro do Padre Cícero, e lá fizeram amizade com dois almocreves, João e Ezequiel Ferreira, passando a trabalhar com eles no transporte de mercadorias em lombo de burro. Depois, João mudou de método, passando a adotar o transporte moderno em caminhão, intercambiando cargas de queijo e rapadura do Cariri para Penedo e Propiá. E na volta, levava arroz para o Juazeiro do Norte. Enquanto que Ezequiel e Virgínio continuaram tangendo burros pela região acidentada do Cariri e sertões do Piauí. Virgínio começou a namorar com Angélica Ferreira, irmã dos companheiros de almocrevaria. Casaram-se em 1926 e 3 meses depois ela morreu de peste bubônica. Em 1927, a polícia desencadeou uma perseguição terrível à família Ferreira, prendendo João e os cunhados, ameaçando-os de morte. Virgínio e Ezequiel fugiram, procuraram Lampião e pediram para entrar no bando. Lampião resistiu, mas terminou permitindo, ao ver que não havia outro jeito. E foi assim que Virgínio, que nunca matara sequer um passarinho, de uma hora para outra virou cangaceiro. Como tinha algumas instruções, passou a ser uma espécie de secretário de Lampião. Era um rapaz de 1,90 m de altura, cabelo claro e feições finas. Por algum tempo, sua atuação no bando era de mero acompanhante. Não gostava sequer de assistir às práticas de perversidade. Porém, aos poucos foi ganhando o jeito de cangaceiro e terminou cometendo alguns desatinos. A partir de 1931, Virgínio passou a viver com Durvinha, Durvalina Gomes de Sá, filha de um coiteiro da região de Paulo Afonso, o dono da fazenda Arrasta-Pé. Tiveram 2 filhos, Lourdes e Pedro, mas ambos viveram apenas poucos dias. Como chefe de grupo, Virgínio destacou-se numa incursão feita em maio de 1936, quando subiu por Alagoas e Pernambuco e pernoitou na Paraíba, na região do Tigre, ocasião em que furou o cerco formado por 5 volantes, bem ao estilo do cunhado. Muitos autores falam da fatídica viagem de Virgínio à Paraíba, contando que ele teria morrido naquela ocasião, nas imediações de Monteiro. Realmente, naquela viagem, Virgínio esteve bem perto de Monteiro. Porém, sua morte se daria 5 meses depois, no Riacho do Meio, nos limites de Ibimirim com Sertânia, em Pernambuco, numa viagem que nada tem a ver com a anterior incursão pela Paraíba. Em meados de outubro de 1936, Lampião empreendeu uma viagem a Pernambuco. Atravessou São Francisco num trecho entre Rio do Sal e o Riacho Mandu. No Arraial de Salgado, abaixo da pedra, a atual Delmiro Gouveia, arranchou-se na casa de Zé Mildinho. Ao saber que se encontravam ali uns soldados do destacamento de Lagoinha, Lampião mandou chamá-los. Pegados desprevenidos, os soldados não tiveram outro jeito e foram apresentar-se ao capitão cangaceiro. Lampião ordenou que eles tirassem as botinas dos pés e logo o ar ficou emprestado com um cheiro terrível de chulé. Lampião despejou cachaça nas botinas e ordenou: bebam, não cuspo fora e não façam cara feia.
Quando os cangaceiros foram embora, os soldados deram graças a Deus. Nunca houve neste mundo um castigo tão suave. O bando subiu por Lajeado Alto, Caraibeira dos Teodósio e Ouricuri, e na divisa de Alagoas com Pernambuco, pendeu à direita, margeando o rio Mochotó, dividido em 3 grupos. O de Lampião rompeu na frente, passando por Espírito Santo de Itacaratu, o atual Inajá, Jeritacó, Algodões, Serra do Caroá, fletindo dali na direção de Custódia. O de Curisco ia atrás com várias horas de diferença. O de Virgínio viajava na retaguarda. Lampião planejava visitar a região de Baixa Verde, Flores e Princesa, e talvez subisse até o Cariri. Supõe-se que ele pretendia visitar ocultamente o túmulo do Padre Cício em Juazeiro do Norte. Quando os cangaceiros penetraram em Pernambuco, uma volante comandada pelo cabo Pedro Alves passou a segui-los. O cabo viajava cauteloso, pois estava apenas com 4 soldados: João Sátiro, Afonso Inácio, Olegário Alves e Pompeu Aristides de Moura. Na fazenda Varas, à altura da Serra do Manari, Pedro Alves foi informado de que o bando viajava separado e o grupo que seguia atrás só contava também com uns 4 ou 5 cabras. Como estava anoitecendo, o cabo deixou para prosseguir a busca no dia seguinte. Virgínio e seus cabras pernoitaram um pouco mais adiante, na fazenda Rejeitado de Henrique Bezerra, ao lado da Serra do Diogo. A casa da fazenda ficava a uns 300 metros do Riacho do Mel, afluente da margem à esquerda do rio Mochotó. Ao amanhecer do outro dia, 20 de outubro de 1936, os cangaceiros reiniciaram a jornada, levando como guia um rapaz chamado Casuzinha, sobrinho do fazendeiro, para voltar com os cavalos. Cruzaram o Riacho do Mel e seguiram em frente. A menos de meia légua adiante, atravessaram outro riacho, o Riacho do Meio. No outro lado do riacho, um cangaceiro que viajava a pé parou para consertar a alpercata. Virgínio aproveitou a parada para dar uma olhada nas redondezas. Subiu nos blocos de pedras que se erguiam à beira da estrada. Não sabia ele que a volante de Pedro Alves estava chegando em surdina pelo leito do riacho. Ao distinguir aquele alvo fácil, destacado no alto das pedras, o cabo mandou abrir fogo. Atingido no peito e na virilha, Virgínio deu um pulo para cima e despencou rolando pelas pedras. Os soldados também se assombraram e meteram-se nas caatingas, perdendo-se um dos outros. Um vaqueiro escutou os tiros, aguardou um pouco e depois foi ver o que tinha acontecido. Viu um cangaceiro morto e foi avisar ao sargento Gabriel Mariano, que estava descansando com sua volante na fazenda Riacho da Onça, de Zeca Xavier. Um pouco mais acima, na estrada que ia de Jeritacó a Rio Branco, o atual Arco Verde. Quando o sargento chegou ao local, encontrou uma cena horrível. O cadáver estava desfigurado, irreconhecível, a cabeça arrebentada a coices de fuzil, o rosto esfolado a golpes de facão, certamente para arrancar os dentes de ouro. O vaqueiro assegurou que não tinha sido assim que ele encontrara o corpo. Soube-se depois que, enquanto o vaqueiro ia avisar ao sargento, estivera por ali a volante de Manuel Flor. Os companheiros de Virgínio, agora liderados por Moreno, saíram à procura de Corisco,
que ia pernoitar no outro lado do rio Mochotó, para lá de Carolina, nas imediações do riacho Poço Comprido. Durvínia, a mulher de Virgínio, chorava e gritava desesperada. Moreno despachou um cabra para avisar Lampião, que se supunha estar para os lados de Custódia. No caminho, o portador da notícia encontrou Corisco, que se encarregou ele próprio de localizar o compadre e chefe. Lampião estava descansando numa rede na casa da Fazenda Queimadas, de Joaquim Paiva, acima de Custódia, entre os povoados Quintimbu e os Macacos, atual Iguaraci. Ao chegar à fazenda, encontrara sozinha as 3 filhas do fazendeiro, Adelaide, Alzira e Noêmia Paiva. Notando o medo das moças, inteiramente desprotegidas, Lampião tranquilizou-as. Não precisavam recear nada, pois ninguém ali lhes faltaria com respeito e nem mexeria em nada. Queria apenas beber água, descansar um pouco e comer qualquer coisa. Podia ser apenas farinha e rapadura, assegurando que pagaria a despesa. Foi quando Corisco chegou esbaforido. A notícia foi dada de sopetão. Compadre, mataram o moderno. Lampião sentou-se na rede sisudo e perguntou quem foi que matou. Não sei, respondeu Corisco. Os companheiros tiveram de fugir, não puderam fazer nada. A coisa toda aconteceu na fazenda Rejeitado. Lampião decidiu. Compadre, eu não vou deixar que os urubu comam Virgínio. Eu vou sepultar ele. Eu quero que você faça alguma coisa aqui por perto que chame a atenção para distrair a polícia, enquanto eu vou lá enterrar ele. Corisco desincumbiu-se da tarefa em seu melhor estilo, assombrando os moradores de várias fazendas de Custódia e distanciando-se para os lados de Maravilha e São Caetano, a fim de atrair as volantes naquela direção, deixando livre a região de Jeritacó. Na noite do dia 27, Lampião localizou o corpo. Os urubus já tinham completado o estrago iniciado pela polícia. Só se sabia que era Virgínio por causa do tamanho, um gigante de quase 2 metros. Lampião mandou abrir uma cova. Como a fedentina era insuportável, os cangaceiros tomaram umas boas talagadas de cachaça e amarraram os lenços em torno do nariz. Dessa forma, reprimindo os orgulhos, conseguiram fazer o manejo do corpo até o buraco, cavado num lugar onde havia uns pés de angico, na beira do riacho do meio. Jogaram a terra em cima e cobriram o local com as folhagens. Lampião tirou o chapéu e rezou pelo amigo. Que vida triste teve esse menino, disse como se estivesse falando para si mesmo. Que injustiça do destino! A mundice do governo tirou ele da vida honesta. Mas o que está feito, concluiu, repondo o chapéu de couro na cabeça. Antes de ir embora, Lampião removeu a casca grossa de um pé de angico ao lado da cova e desenhou uma cruz no tronco.